Pai, nós te agradecemos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos mais um dia, Senhor, aqui reunidos no seu santo nome. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor, ó Pai, soprou fôlego de vida nos nossos pulmões mais um dia, Pai, para estarmos aqui reunidos como corpo, Pai, para que pudéssemos, Senhor, em nome de Jesus, aprender a palavra, para que pudéssemos, Senhor, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai, nesta manhã. Eu peço, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai. Traz, Senhor, respostas, traz direcionamento. O Senhor tem total liberdade, meu amigo Espírito Santo, de vir, Senhor, e falar conosco, ministrar cura, libertação, exortação, apontar o caminho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se faça presente em nosso meio, Pai. Ansiamos e temos fome e sede, Pai, da Tua presença, Senhor. Vem nos alimentar com o Teu maná, Pai. Vem falar, Senhor, no profundo, no oculto e no secreto, Pai, de cada um. Pai, estamos como terra, Senhor, sedenta por boas sementes, Pai, que vão crescer, germinar, Senhor, que vão germinar, crescer e dar frutos, e desses frutos, outros frutos, que alimentarão a muitos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor blinde agora, Pai, a casa de cada um deles, assim como a minha. O ambiente onde eles estiverem escutando esta live seja selado agora com o sangue do Cordeiro. Eu peço, Pai, que o Senhor cele, Pai, todos os aparelhos eletrônicos que eles usam, Senhor, celular, tablet, notebook, computador, Pai, não importa por onde eles estão tendo acesso a essa live, eu peço que seja selado agora, Pai, com o sangue do Cordeiro. Sela nas dimensões espirituais também, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, os portais, ó Pai, de onde ocorre esta live, os umbrais de onde está ocorrendo essa live nas dimensões espirituais. Eu declaro que o Senhor amarra em nome de Jesus, com cordas de fogo, e amordaça com cordas de fogo todo espírito oportunista, todo espírito maligno que queira se levantar, Senhor, contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos e contra, Pai, o agir do Senhor nesta live. Eu declaro que são amarrados e amordaçados com cordas de fogo. Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor, os seus anjos de guerra, batalhão celestial, venha interceptar, Pai, toda ação de principado e potestade, Pai. Em nome de Jesus, nós paralisamos a ação do maligno contra as nossas vidas, contra esta live. Em nome de Jesus, contra o agir do eterno. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todo bloqueio espiritual é quebrado agora. Pai, tudo aquilo que tinha sido colocado pelas trevas, através de orações de bruxos e feiticeiros, são anulados agora. E eu declaro, Pai, que se rompe nas dimensões espirituais o lençol, Senhor, que continha a tua glória, que detém a tua glória. Eu declaro que é rasgado agora, Pai, em nome de Jesus, e recai, Pai. Vai recair sobre nós, ó Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, de uma forma, Pai, verdadeira, genuína e avassaladora, Pai. Em nome de Jesus, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo esperança. Pai, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, conforme bem lhe apraz. Para isso eu peço que o Senhor perdoe os pecados, Pai. Perdoa as falhas, Pai. Perdoa tudo aquilo que foi cometido de forma consciente e inconsciente pela minha vida, Pai, pela vida do meu esposo, Senhor. Passa uma tenaz nos nossos lábios, Pai. Purifica o nosso ser e santifica, o Senhor, os nossos ouvidos, assim também como o Senhor dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, um mover profético sobre esta live. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, o alinhamento da tua verdade e da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, falando conosco. Pai, eu peço que o Senhor traga o espírito da revelação da palavra, que o Senhor traga, Pai, o espírito da sabedoria, nos revela o que está por trás da letra. Escreva, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nas tábuas do nosso coração e no espírito onde não pode ser roubado, Pai, a tua palavra que lava, que constrange, que é alimento, Pai. Em nome de Jesus, que os teus filhos possam te sentir, Senhor, que os teus filhos possam sentir o peso da tua glória, Pai. Ore canta lamaná, subire cantaramanai. Em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui reunidos como corpo, amém? Para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Bom dia, Edna, através da Escritura. Então, eu convido você a participar conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você,
vai trazer respostas, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer direcionamento. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ler, estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio. Hoje vamos ler capítulo 4 e capítulo 5, em nome de Jesus, creio que assim o Senhor nos conduzirá. Amém? E no final nós fazemos a oração conforme o Senhor nos direciona. Amém? Então, vamos lá? Deuteronômio, capítulo 4, diz assim: Moisés motiva o povo a obedecer. Mais tarde, Moisés falou ao povo de Israel: Agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que hoje eu vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Yahvé nosso Deus, que Yahvé o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos dá. Não acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yahvé vosso Deus exatamente como vos prescrevo. Vossos olhos foram testemunhas do que Yahvé realizou em Baal-Peor. O Senhor, o vosso Deus, exterminou de toda a comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-Peor. Quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme Yahvé meu Deus me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer-lhes e praticá-los, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual grande nação que tenha leis e preceitos tão justos como esta Torá, lei que eu vos estou apresentando neste dia? Vamos parar aqui, amém? Nós paramos no versículo 9. Povo de Deus. Uau, o Senhor é maravilhoso, amém? O Senhor é maravilhoso. Eu confesso, gente, eu não posso mentir. Eu não sabia o que ia ser ministrado hoje. Porque eu pego e faço o devocional de Deuteronômio com vocês aqui. Eu faço minha leitura da palavra, eu estou lendo Isaías paralelo, amém? Mas eu não sabia o que o Senhor ia falar aqui. E na oração da manhã, o Senhor me levou a orar para que nós obedecêssemos, amém? Tá travando. Entre e sai, Ale, que aqui não tá não, amém? Entre e sai da live. E na oração da manhã, lá no grupo, o Senhor me levou, o Espírito Santo me levou a orar exatamente para obedecermos os preceitos, obedecermos os estatutos e as leis, para que possamos adentrar naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Povo de Deus, aqui o que essa palavra está nos dizendo é que Moisés estava motivando o povo a obedecer às leis e os estatutos que ele estava ensinando, que ele já tinha passado, para que a gente não venha, em nome de Jesus, tanto aquele povo quanto nós nos dias de hoje, acrescentar nada e não tirar nada daquilo que o Senhor nos ordena. Porque o homem tem um péssimo hábito de acrescentar coisas que Deus não pediu para falar. E também tem um péssimo hábito de deixar de fazer as coisas que o Senhor mandou fazer. Falando com um exemplo muito claro e muito nítido. Não tem problema nenhum você namorar e fornicar. Isso é mentira. Você está anulando algo que o Senhor falou. O sexo fora do casamento é pecado. É pecado de fornicação. E o Senhor, ele não gosta. Ele abomina isso. Ele abomina essa prática. Por quê? Ele sabe que a partir do momento em que a pessoa pecar e tiver a fornicação, que é o ato do sexo fora do casamento, ele está pecando, alimentando tronos demoníacos. Então, o homem, ele começou a fazer o quê? Ele começou a tirar partes da Bíblia, porque não gostava de ser confrontado. Porque tem partes da Bíblia, na verdade, a palavra toda, ela vai te trazer confronto. A palavra de Gênesis a Apocalipse tem que trazer transformação no teu caráter. Tem que fazer com que o teu espírito esteja alinhado com o Espírito Santo de Deus.
Então tem homens que não gostam de ter o caráter confrontado e não gostam de ser tratados. Então eles começam a fazer o quê? A tirar versículos, a deixar de ministrar versículos que causam o confronto. E esse confronto gera o arrependimento. Então Satanás, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Assim como também tem pessoas que acrescentam coisas na Bíblia, onde a palavra não está dizendo, povo de Deus, que mulher não pode usar calça, que mulher não pode cortar o cabelo, que homem tem que ficar fazendo a barba. Entenda, a parte que fala isso lá no Novo Testamento, e aqui no Antigo Testamento também era por conta do quê? Era por conta da época, era por conta do local aonde ele estava vivendo, era por conta daquele momento. A gente precisa entender que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E o Espírito Santo de Deus nos leva a estarmos, amém? A estarmos de acordo com a palavra e a vontade de Deus para aquele momento. Existem pessoas que pegam isso, que são doutrinas de homens, e aplicam como se fosse um pecado, e não é pecado. Em nenhum momento está falando que você passar um batom, que você cortar o cabelo, que a mulher usar calça é pecado. É mentira. Não é. Foi acrescentado como um pecado, mas não é. Não é pecado, e está cheio de gente que deixa de estar na presença de Deus, numa comunidade, por conta disso. Ai, mas eu não vou conseguir ficar só usando saia. Irmão, irmã, não deixa Satanás barrar você de viver em comunhão, em comunidade com o corpo, com a eclésia. Não deixa, porque isso faz parte, é mandamento do Senhor, que você faça parte do corpo da noiva. Amém? E aí as pessoas deixam de ir para a igreja, deixam de estar em comunhão uns com os outros, porque falam, ai, mas eu não consigo. Então você vai orar e vai pedir para o Senhor te mostrar uma igreja em que não tenha essa doutrina, em que você pode ir com a sua calça jeans, e que você pode ir com a sua calça. Não tenha problema. Amém? Apenas ore e não deixe de viver a palavra do Senhor na plenitude, sem acrescentar e sem tirar. Porque é isso que essa palavra aqui nos primeiros versículos nos ordena. Amém? Outra coisa, aqui o Senhor diz que todas as vezes, versículo 5, eis que vos ensinei todos os estatutos e normas conforme Yahvé, meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Aqui o que o Senhor está dizendo através da boca de Moisés para aquele povo, para mim e para você é, tudo que você aprendeu, amém? Irmã, mas ficar de short em casa. Irmã, você pode ficar em... Irmã, entenda algo, deixa eu falar aqui. Você pode usar shorts na rua, você pode usar shorts em casa, você é livre para você fazer o que você quiser. O que a palavra do Senhor nos ensina é, tenha ordem e decência. Amém? Tenha ordem e decência e sabedoria. Você pode usar shorts. A palavra não condena. Só que eu quero trazer aqui algo. Use as coisas conforme o Espírito Santo te direciona. Nós mulheres não podemos, amém, colocar um short mostrando as partes do nosso corpo. Porque nós estamos expondo algo que é precioso, nosso, principalmente para quem é casada. O meu corpo pertence ao meu marido. Então é isso que o Senhor nos alerta, para a gente ter sabedoria, ordem e decência em todas as coisas. Porque automaticamente, vamos lá, eu uso um shorts curto. Vamos lá, gente, eu preciso falar o português correto. Eu uso um shorts curto mostrando lá os pedacinhos da polpa, da bunda, né? Irmãos, me perdoem, mas eu preciso falar. Eu vou estar gerando desejo em outro homem. Você concorda? Porque Satanás, ele entra nos desejos. Eu vou estar desejando, eu vou estar gerando desejo de um outro homem pelo meu corpo. E eu sou uma mulher casada. Eu sou uma mulher que eu tenho um marido, eu tenho família. E eu não posso estar contribuindo para o pecado do outro. Eu posso usar? Posso. Paulo nos alerta. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso colocar um shortinho parecendo um fio dental. Eu posso. Eu não vou ser condenada por isso. Mas me convém? E para quem é solteira? Ah, mas eu sou solteira, eu posso? Pode, você pode.
Mas você vai estar se vendendo numa vitrine, como um pedaço de carne, para um homem vir e desejar o teu corpo e não você, como mulher, como uma mulher sábia. Às vezes a gente, mulher, reclama, porque fala assim, ai, mas o homem, eu estou me envolvendo com uma pessoa e parece que ele não me enxerga como mulher, as minhas qualidades. O que você mostrou primeiro? Você primeiro mostrou o seu corpo ou você mostrou o seu intelecto? Primeiro você gerou desejo no físico ou você desejou um desejo, ou você liberou um desejo dele te conhecer? Cara, que mulher interessante. Cara, que mulher, nossa, é uma mulher que sabe conversar, uma mulher que sabe se portar, ou você liberou para ele um desejo de falar, eu preciso ter essa mulher na minha cama? Às vezes, a culpa não é do homem, a culpa é nossa. Porque a gente se coloca numa vitrine como um pedaço de carne exposto. Povo de Deus, deixa eu falar aqui para as mulheres, já que a gente entrou nesse assunto e eu acredito que o Senhor quer falar. Deixa eu falar algo. Um homem, ele gosta, e se eu estiver errado, os homens aqui me corrigem. Os homens, eles gostam de descobrir a mulher, de ter trabalho de conquista. Quando ele vê que uma mulher é muito fácil, quando ele vê que uma mulher não se comporta, sabe o que ele fala? Não serve para ser a minha esposa, serve para ser uma pessoa que eu vou ter um momento de prazer na cama. Amém? Ó, os homens estão falando. Sabe por quê? Porque eles gostam dessa coisa de cara. Ah, essa daqui eu vou ter que pegar. Ah, essa daqui eu vou ter que ir lá atrás. E por que ela não quer ficar comigo se todo mundo pega? Por que ela não quer ficar comigo? Não, essa daqui eu vou ter que conquistar. Agora, se nós mulheres pegarmos e colocarmos uma roupa mostrando tudo, qual é a dificuldade que esse homem vai ter? Entenda, o homem, por instinto, ele gosta de ir à caça. Ele gosta de ser desafiado. Ele gosta de pegar e falar, opa, essa daqui é a que eu vou querer. Então, para você que é solteira, escuta o que o Senhor está dizendo. E eu nem sei porquê, mas eu acredito que alguém precisava ouvir essa palavra. Não se venda como um pedaço de carne. O homem, ele tem que ir para você, você tem que atrair o homem por aquilo que você exala, não por aquilo que você tem. O teu corpo, mulher, menina, é o teu bem mais precioso. Eu falo isso para as minhas filhas. Isso é o teu bem mais precioso. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu demorei muito tempo para entender isso. Amém? Um homem valoriza uma mulher que se valoriza. Pega isso aqui que eu estou te dizendo. Um homem só vai valorizar aquela que se valorizar. Se você, mulher, não se valorizar, o teu marido não vai te valorizar. O homem que você está querendo ter, amém? Não vai te valorizar. Porque ele vai ficar com o inconsciente dele, vai trabalhar assim. Se ela faz isso comigo, ela vai fazer com todo mundo. Se ela se comporta assim, ela vai se comportar assim com todo mundo. Eu demorei para entender isso e eu vou contar um pedacinho do meu testemunho que é breve para vocês entenderem. Eu era exatamente essa mulher que eu estou falando para vocês. E eu tenho vergonha de falar. Porque eu era exatamente essa mulher que eu acabei de descrever para vocês. Eu era um pedaço de carne. Não por conta que eu ficava usando roupas vulgares. Mas eu gostava de chamar atenção. Eu nunca fui de usar tudo muito curto, mas eu gostava de chamar atenção. Quando eu conheci o meu marido, eu já fui essa outra pessoa que eu falei para vocês. Meu marido ralou e penou para ficar comigo. Ele falando hoje. Porque ele me dava a paz do Senhor e eu nem a paz eu respondia. Porque eu já estava com a minha mente transformada. Eu tinha tido um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, que eu peguei e falei assim, pai, eu não quero mais ninguém. Para essa pessoa ficar comigo, ela vai ter que pegar, ele vai ter que pegar a chave do meu coração no teu coração. Então eu me fechei dentro de um casulo. E aí o coitado do meu marido passava na igreja, me dava paz, eu olhava e falava para ele, coitado, ele tá achando que ele vai ter alguma coisa comigo. E aí ele tá aqui falando, e tive. Porque era plano do Senhor, e eu me permiti. Então o que eu mostrei para o meu marido não foi o meu corpo. Eu mostrei quem eu era de verdade.
eu comecei a me valorizar. Eu comecei a me cuidar. E aí o meu marido, ele falou, essa daqui eu posso ter algo. Deu para entender como que funciona? Então, acerca das roupas e das vestes, não é porque você é proibida. Você pode usar o que você quiser. Você pode usar biquíni na praia, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas te convém? Qual é a intenção por detrás? É aí que está a chave. Qual é a intenção por detrás de usar uma roupa curta? Eu sou uma pessoa, povo de Deus, que eu não gosto, eu não uso nem biquíni mais. Tem gente de igreja que ficou chocada comigo. Mas eu não gosto porque o Espírito Santo ministrou isso em mim. Então eu coloco um maiô e ainda coloco um short por cima. Eu não gosto. O Senhor me transformou. É errado usar biquíni? De forma alguma. Use se você gosta. Mas chega uma hora que o Espírito Santo de Deus pega e fala, ele te constrange. Ele te constrange. E aí você se transforma. Porque eu entendi que o meu corpo é do meu esposo. É dele. Eu não preciso estar mostrando para ninguém lá fora. Porque tá cheio de gente com espírito maligno que só fica pensando em sexo, em sexo, em sexo, em sexo, e eu posso liberar o desejo sobre esse homem, e esse homem vir desejar uma mulher que não é dele. E ele acaba pecando, porque a palavra do Senhor diz exatamente o quê? Não, ai Jesus, não cobiceis a mulher do próximo. Então, se eu, com o meu corpo, gero desejo e cobiça de um outro homem, que não é o meu marido, eu estou contribuindo para ele pecar. Porque ele vai estar cobiçando a mulher que não é dele. Amém? Quer falar? Glória a Deus. Amém. Tá ligado? Tá ligado, pode falar. Meu marido quer falar algo, gente. Paz, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pode falar. Meu marido quer falar. Eita, bom dia, tudo bem com vocês? Ó, entrando nesse assunto, aliás, já está nesse assunto e Deus tem algo. Fala, Lu. Eu tinha eu tinha não, né? Quando eu era mais novo, eu usava muito short de jogo e gostava de andar sem camisa. Depois que eu me converti, eu não consegui mais andar sem camisa. E isso é por quê? É porque, que nem a minha esposa tá falando, ela contou uma versão feminina. Agora eu vou contar uma versão masculina. Imagina eu andando na rua, vou usar um nome aqui com exemplo, e aí eu encontro a irmã aqui, a Edneide. E aí como é que fica? Como é que eu converso com a irmã sem camisa? Você entende? Não faz sentido. Automaticamente o Espírito Santo começou a me constranger de eu ficar sem camisa. Dentro da minha casa é uma coisa, mas na rua é outra. A não ser quando eu vou numa praia, num clube, é diferente. Mas eu não consigo. Porque justamente por esse motivo de você encontrar pessoas e aí como é que faz? Às vezes não é nem uma irmã da igreja, mas é a esposa de um amigo. Aí o cara tá lá sem camisa e às vezes, gente, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não sabe o que pode estar acontecendo na vida de um casal, dentro da casa de alguém. De repente você encontra uma mulher que ela tá tendo um problema com seu esposo ou vice-versa. E aí já tá aquela carência. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. As vestes, ela diz tudo. Diz tudo. Porque e isso que eu vou dizer para vocês, para quem vai para as igrejas mais tradicional, por exemplo, aí, meu, o que a gente vê hoje é escândalos até mesmo no altar. A gente tá falando de roupa curta ou andar sem camisa ou de biquíni, mas tem o outro lado da moeda que anda acontecendo. São as roupas grudadas demais. Por exemplo, tem culto que você vê homens, por mais que ele tá ali vestido, mas ele tá usando as calças do Gustavo Lima. Meu, como é que você tá num culto usando uma calça onde tá apertando o seu corpo inteiro? Como tem mulheres também que usa aquelas calças marcando. Gente, é nítido que a gente percebe que existe um mover de cunho Um sexual, espírito de um lascívia. espírito de lascívia dentro das igrejas. Porque posso dar um exemplo bem claro? Pode ver, a mulher quando ela usa uma leg, ou ela deixa a parte de trás à mostra, ou ela tampa atrás, mas deixa a frente.
Então existe um espírito de lascívia, existe. E assim como é os homens, tem homem que sobe no altar para ministrar, meu, com as calças apertando ao máximo. Gente, como é que você chega de frente com a irmã para orar? Como é que você chega de frente com o irmão para orar, usando umas roupas dessa? Então, assim, Deus está falando o quê? Ele está querendo trazer para nós hoje, já que entrou nesse assunto e Deus quer falar sobre isso, ele está querendo dizer o quê? Ordem e decência, mas não é simplesmente por causa do desejo sexual, é para que você não dê brecha para Satanás jogar na sua cara depois, entende? E como a minha esposa falou, não só o lado do homem que quer descobrir a mulher, mas a mulher também, meu, como é que você vai querer um cara que, se ele não tá poupando o corpo dele, que deveria ser para você, ou para sua esposa, ou mais para frente para a futura esposa, ele não vai poupar para outras. Então, assim, a gente reflete, vamos lá para os solteiros. A mulher vai refletir isso para você, aquilo que ela vai ser no casamento é antes. É que nem a gente fala, eu namoro, não sei o quê. Se a pessoa ela é extremamente ciumenta no namoro, quando casar você vira refém. Uhum. Se o namoro ela já demonstra o que ela é, imagina casado. A hora que ela entender que agora você é dela. É igual o cara vai se relacionar com a mulher que usa roupa curta, namorando, aí quando você casar não reclama, porque você conheceu ela desse jeito. Exatamente. Então não fala, mas você é minha mulher, mas você conheceu ela desse jeito, casou com ela desse jeito. Estava ciente. Você estava ciente do que ela, como ela andava, assim como o homem. Amém? Deus abençoe. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, povo de Deus, estava vendo aqui. Eles exigem que removam os brincos. Nós somos novas criaturas. Foi o que a gente estava falando aqui. Tem coisas que é a palavra, amém? E tem coisas que são de homens. Eu não sei por que eles pedem para remover os brincos. E se você tá bem lá, irmã, glória a Deus. Se você tá feliz lá, se você é nova pessoa, se você tomou a sua identidade de filho e isso não te incomoda, siga até o momento em que o Senhor falar, eis que agora eu vou te levar para outro lugar, ou que você fique lá até a volta de Jesus. Então nós precisamos ter o quê? Sabedoria, entendimento, amém? Para que a gente venha fazer a vontade do Senhor, amém? Porque falam que nós não somos mais... Eles têm a visão do Antigo Testamento, então. Eles veem que, naquele tempo, quando o Senhor, eu entendi a visão deles. Porque quando eles estavam no Egito, quando o povo estava no Egito, eles usavam as coisas do Egito, os brincos, as pinturas, as vestes, os adornos. Então, eles ministram isso para vocês lá na igreja, a Nelice, né? Para vocês não usarem brincos como uma forma simbólica de representação que vocês não são mais escravos do pecado e que vocês não fazem mais parte do mundo. Eu acredito que seja essa a visão, se eu estiver errada, né, você me corrige, mas eu acredito que seja essa. Porque a partir do momento em que os filhos de Israel saíram do Egito, o Senhor pediu para eles que eles deixassem todos os adornos que pertenciam aos egípcios para trás. Então, eu acredito que a tua congregação tenha essa visão, né? De que tudo que remete ao passado, tudo que remete ao pecado, à escravidão do pecado, vocês deixem para trás. E se isso está tudo bem, gente, amém, glória a Deus. Isso só não pode ser usado como? Falar que se você usar brinco, você está pecando. Porque isso é mentira. Porque aí a palavra não mostra. Amém? Então, é válido? É válido. É uma forma, é um ato profético, é uma forma simbólica de representação daquilo que o Senhor fez? Sim. Só não pode ser colocado como se uma mulher aparecer lá de brinco e falar que ela está pecando, porque isso é mentira. Porque aí isso a palavra não fala que é pecado. Amém? Versículo 6. Sendo assim, cuidai de obedecer-lhes e praticar-lhes, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. O que Moisés está dizendo aqui para nós, povo de Deus, é que se, quando a gente estiver... Porque lá tem... Na igreja tem... Ah, entendi. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Porque lá, o que o Moisés está dizendo aqui é que quando nós estivermos, amém?
diante do nosso destino profético, vivendo as bênçãos que o Senhor liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida, a ponto da gente chegar, amém? Ao ponto de nós chegarmos e conquistarmos as bênçãos que ele liberou, a nossa terra prometida. Se a gente obedecer tudo isso daqui, os de fora vão ver esse povo, o Lu, a Annelice, o Gralac, o William, todas as pessoas que viverem e praticar os decretos e os mandamentos do Senhor, vai falar, eles são muito sábios. Eles são literalmente homens e mulheres de Deus, versículo 6. Tá? Eu estou repassando o versículo 6. Eles são homens e mulheres de Deus que carregam a sabedoria. Porque a palavra aqui está nos dizendo que aqueles que carregam, amém? Aqueles que praticam e carregam, amém? A verdade, que obedecem os decretos, eles são sábios. A sabedoria, povo de Deus, é isso. É você obedecer, é você praticar os decretos do Senhor. Isso mostra que você é uma pessoa inteligente. Quando nós obedecemos, revela para os de fora que nós somos obedientes e principalmente inteligentes. Que nós temos discernimento do que é certo e errado. Amém? Vamos lá, versículo 9. A revelação do Monte Horebe. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensine-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Que nós devemos ensinar a nossa geração futura aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Que nós não podemos esquecer os muitos sinais que os nossos olhos já contemplaram. Para que a gente venha viver as recordações e que elas nunca se apartam do nosso coração. Isso vai levar a gente lá em Lamentações 3:21. Lembrar, trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. A misericórdia do Senhor sendo renovada sobre os nossos dias para não sermos consumidos por este mundo. A gente precisa, povo de Deus, deixar muito vivo no nosso coração e principalmente no nosso espírito, que é onde Satanás não tem acesso, as lembranças do que o Senhor fez nas nossas vidas, os sinais que a gente contemplou. Quais foram as bênçãos que o Senhor fez? Quais foram os milagres? Quais foram também os momentos de dificuldade? E principalmente, passa isso, em nome de Jesus, para os teus filhos, passa isso para o teu para os teus netos, para os teus bisnetos. Porque isso é responsabilidade nossa, como pai, como mãe. Deixar, amém, a lembrança daquilo que o Senhor fez. A gente não pode deixar de passar a verdade, a palavra. Amém? Ora pelo meu filho que está passando mal, Enzo. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor visite o Enzo agora, neste momento. E eu declaro, Senhor, que a unção de cura recaia sobre ele. Pai, que dentro desta janela profética, Pai, de mover sobrenatural de cura, os anjos do Senhor toquem nele. Doce Espírito Santo de Deus, visita ele agora, Pai. Eu declaro que todo espírito de enfermidade caia por terra. Eu declaro, Pai, que todo mal que foi lançado contra a vida dele seja anulado agora. E eu ministro, Senhor, cura, Pai, da cabeça à planta dos pés do Enzo. Que ele seja, Senhor, lavado com o sangue do Cordeiro. Que ele venha ser, Senhor, em nome de Jesus, tocado pelo teu toque, Espírito Santo. E em nome de Jesus, visita o teu filhinho, Pai. Eu repreendo toda ação das trevas contra a vida, a saúde do Enzo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, ele vai ficar bem, irmã. Em nome de Jesus. Amém? Vai cessar. Já cessou, caiu por terra, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 10. No dia em que estavas diante de Yahvé, em teu Deus, no Horebe, quando o Senhor me ordenou, reúne-me o povo para que eu faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra. Assim ensine os vossos filhos.
O Senhor está dizendo que nós devemos, amém? Ensinar os nossos filhos a respeitar e ser reverente ao Senhor enquanto nós estivermos sobre a face da terra. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, os nossos netos. Esse é o maior legado que você pode deixar. Tem gente que trabalha sol a sol, para deixar bens materiais. Não, porque eu preciso dar para o meu filho uma boa qualidade de vida. Glória a Deus, tem mesmo. Eu preciso dar para o meu filho uma boa faculdade. Tem que dar. Eu preciso deixar para o meu filho herança. Amém, dê. Mas o que você tem gerado no espírito do teu filho? O que você tem semeado para as próximas gerações? Porque às vezes está trabalhando de sol a sol, e está esquecendo de dar o principal, que é ensinar ele a ser reverente, a respeitar as leis e viver de acordo com a Sagrada Escritura. De nada vai adiantar você deixar bens materiais se ele vai perder a alma, se a tua filha vai perder a salvação, se ela vai ser templo do maligno, através de uma ação de pombagira. De nada vai valer. A palavra fala, tolo, estás ajuntando riquezas na terra. Ainda hoje levarei a tua alma. Então, o que está sendo prioridade? Você passar tempo com os seus filhos, com os seus netos, para quem já é mais velho, e fazer a meditação de uma passagem, de um capítulo da Bíblia, que seja um versículo, ou ficar mostrando para ele que ele tem que começar a fazer carteira de Bitcoin. Ensinar ele a ser trader, que faz essas movimentações. É errado? Não. Você está ensinando a ele a ser um homem que vai ter bens monetários. Mas e o maior bem, que é a vida eterna e a salvação? Você está ensinando? Você está fazendo o que o Senhor disse aqui em Deuteronômio 4, versículo 10? Que eu vou ler de novo. Reúna-me o povo para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra. E assim ensinem os teus filhos. Às vezes eu achava, povo de Deus, que eu era muito radical com as minhas filhas. Não, porque vocês têm que ir para a igreja, porque vocês têm que ir para a igreja, porque vocês têm que ir para a igreja. E eu ficava, vocês vão. Eu não aceitava. E eu orava e eu guerreava, Senhor, eu não aceito. Às vezes meu marido brigava comigo, eu falava, eu não aceito, Satanás não vai colocar as mãos. Satanás não vai, porque teve um momento em que elas não queriam ir para a igreja, em que elas não queriam saber de igreja, e elas são batizadas. Elas já entregaram a vida para o Senhor desde cedo. E às vezes meu marido falava, não, mas é a escolha delas. Eu falava, não, eu não aceito que elas são roubadas, eu não aceito. E hoje, para a honra e glória do Senhor, elas estão voltando para o caminho de Deus. Porque, povo de Deus, a gente não pode aceitar. Você, mãe, você, pai, não aceite que os seus filhos se desviem do caminho do Senhor. Não aceite. Porque o que Satanás quer é exatamente isso. O que ele quer? Acabar com a próxima geração. Porque sem a próxima geração não vai ter quem pregue. Sem a próxima geração não vai ter profeta. Sem a próxima geração não vai ter pastor. Sem a próxima geração não vai ter quem faça o ID. Então ele está colocando essa cultura demoníaca, diabólica, de cultura woke, de, você pode ser o que você quiser, você pode ser Therion, você pode ser Terra, você pode ser aí o que eles estão falando. Isso é diabólico. Para que o quê? Para que se acabe com a próxima geração, porque ele anulando a próxima geração, ele anula a probabilidade das pessoas saberem de Cristo. Olha como isso é demoníaco. Então, para ele está colocando na mídia, na sociedade, que não tem problema nenhum homem casar com homem, que não tem problema nenhum mulher casar com mulher, que não tem problema nenhum você se comportar como um cachorro, você se comportar como uma raposa, sei lá mais o quê. Isso é demoníaco. Por quê? Da minha geração para frente, as pessoas estão mais preocupadas em deixar bens materiais do que deixar o ensino da palavra e a verdade. Então não tem problema. Aí eles usam a mídia, aí eles usam a escola, aí eles mudam as leis,
que você não pode nem dar uma palmada no teu filho, porque senão você corre o risco de ser presa. Porque senão o teu filho, ele foi ensinado aí nas mídias, nas redes sociais, na televisão, de que ele tem o direito de fazer o que quiser. E que o pai e a mãe não podem bater, porque existe a tal da lei da palmada. Eu sou da mãe que eu falava para as minhas filhas, eu vou parar na cadeia, mas eu vou te dar uma cintada. Porque a vara também corrige. Se hoje as pessoas que têm a minha faixa de idade, 42 anos, são o que são, é porque levou umas boas palmadas do teu pai e da tua mãe. Porque hoje essa geração Nutella, você não pode falar nada. Essa geração de hoje, dos nossos filhos para frente, é mais fácil a gente obedecer a eles do que eles obedecer. Ei, fica quieto, como se eles fossem os pais e a gente fosse os filhos. E isso está errado. A gente tem que trazer o que está dizendo aqui, povo de Deus. Quem manda é pai e mãe. Quem vive, quem tem que dar as ordens é pai e mãe. Então, para de ficar de sol a sol, querendo que o teu filho seja o bambambam da escola. E ensina a ser o bambambam com Cristo. Ele está fazendo a diferença onde ele está indo. E eu estou jogando essa responsabilidade sobre você, sim. Porque essa responsabilidade é tua e minha. O teu filho está dando bom testemunho? A tua filha está dando bom testemunho? Ou você acha que a atitude que ele está tendo é correta? Ou você acha que Deus está aprovando você como pai e mãe? Gente, eu sei que às vezes o que o Senhor traz aqui é forte, mas é para a gente acordar. A próxima geração depende de mim, de você, dos nossos filhos, da forma como a gente instrui a eles. Só que eu quero trazer um outro tipo de pensamento. A salvação do teu filho depende de você se você está ensinando. Se você está ensinando. Se você ensinou e ele não quis viver, aí é outros 500. Aí a responsabilidade se aparta de você. Agora, se você não está ensinando, Deus vai requerer. Porque é ordenança. Porque aí o Senhor vai falar, mas você, amém? Mas você não ensinou. Gente, vamos lá. Esquece o que está sendo dito aí, amém? Em nome de Jesus. Sempre entra alguém, amém? Sempre entra alguém que vai falar coisa para tirar o foco. Vocês entendem como que Satanás age? Vocês acabaram de ver aqui. E é isso que ele faz. Ai, mas o teu Deus permitiu isso, mas o teu Deus permitiu aquilo outro. Gente, entenda o amor de Cristo. Isso é ordenança. Isso é ordenança. Isso que foi falado aqui é lá no Antigo Testamento. E aí a gente já pegou e já estudou, e eu não vou ficar voltando à história. Mas é responsabilidade minha e tua fazer com que as crianças saibam, amém? A verdade. A verdade. Se ela vai seguir ou não, aí é ela. Mas você tem feito o que precisa ser feito? Você tem ensinado, pelo menos ensinado? Se ela vai seguir ou não, aí já não nos compete. Aí o Senhor diz que a culpa vai ser retirada, porque você fez. E aí entra o quê? O discernimento, o livre-arbítrio dela seguir ou não. Aí vai entrar o livre-arbítrio dela seguir ou não, mas o teu papel como um cuidador levantado por Deus desta criança sobre a face da terra, você cumpriu, e você pode falar, eu cumpri com zelo. Eu cumpri com amor. Eu vou dar um exemplo muito claro e muito nítido e a gente continua aqui. A Helena Tanuri, que foi uma que deu mais rebuliço. A filha dela sabia exatamente o que era. Cresceu vendo a mãe cantando no diante do trono, se tornando a grande mulher de Deus que se tornou. E ela teve uma opção de escolha. Ela, por um momento, falou, não, eu não acredito. Isso daí tá para todo mundo ver. Só que Deus agiu. Eu acredito que a Helena Tanuri e o marido dela oraram sem cessar para que a filha enxergasse novamente os caminhos da santidade. E ela voltou para os caminhos de Deus. Ela voltou para os caminhos do Senhor.
Ela voltou. Então, povo de Deus, o que eu estou falando acontece com todo mundo à torto e à direito. Você está fazendo o seu papel? Aconteceu comigo, as minhas filhas não queriam mais ir para a igreja. Satanás estava rondando como um leão ao derredor delas para tragar literalmente. Gente, se eu for contar o testemunho, eu fico aqui a tarde toda. Foi luta, peleja atrás de peleja, e ele luta até os dias de hoje, porque ele quer acabar com a próxima geração. Amém? Então vamos lá. Versículo 11. Vós vos aproximastes, postando-vos ao pé do monte. Toda a montanha ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvida por uma nuvem escura e densa. Então, de repente, Yahvé falou, e todos vós no meio das chamas. Ouvíeis claramente o som das palavras, mas não pudestes ver ninguém. Nenhum ser tomou forma, nada além de uma voz poderosa. Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre as tábuas de pedra. Nessa mesma época, Yahvé mandou-me ensinar-vos juízos e decretos, para que os cumprais na terra a quais estáis adentrando para herdá-la. Então, todas as vezes, povo de Deus, nós vamos chegar na nossa terra prometida. Amém? Eu creio isso, libero essa palavra e profetizo isso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Todos nós vamos adentrar a terra prometida. Nós devemos cumprir os 10 mandamentos, nós devemos cumprir os decretos do Senhor. Nós devemos cumprir. Sabe por quê? Porque está cheio de gente que chega no destino profético e esquece Deus. Está cheio de gente que recebe bênção e esquece o que Deus fez. Está cheio de gente que chega onde almeja chegar, mas não vive mais a palavra do Senhor. Mas esquece os mandamentos. Tem gente que segue certinho as ordenanças de Deus até chegar no destino profético. Depois que chegou no destino profético, parece que tem uma amnésia. E esquece que não pode mais cobiçar a mulher do próximo, que não pode adulterar, que não pode fornicar, que não pode matar, que não pode mentir. Porque sabe o que acontece? Deixa o Espírito Santo de lado e Satanás começa a ter poder e domínio sobre aquela vida. Porque a pessoa acha que ela começou a conquistar tudo aquilo ali por ela própria. Ai, foi esforço e mérito meu. Pode até ter sido esforço e mérito seu. Mas se o Senhor não tivesse permitido que você abrisse os olhos, você não teria esforço e mérito seu. Então, todas as coisas a gente tem que atribuir a Deus. Se o Senhor te tirou do lamaçal, ali, da linha da miséria, se o Senhor fez com que ele te colocasse no patamar grande de novo, eu não sei o que o Senhor fez, atribua a vitória a ele. Por mais que tenha mérito e esforço teu, mas você só teve mérito e esforço teu porque o Senhor permitiu que você tivesse fôlego de vida. Porque se ele falasse, hoje a Michele não vai levantar, eu não ia levantar. E aonde ia ter o mérito e esforço meu? Então, tudo que a gente conquista na nossa vida é por honra e glória do Senhor. É pela misericórdia dele, é porque ele permitiu. Ele permitiu que eu me levantasse, lavasse os meus olhos, me vestisse e fosse lá atrás do meu. Por esforço e mérito meu, mas porque ele permitiu. Porque se ele pegar e falar assim, hoje não vai levantar, não vai levantar. Hoje não vai acontecer, não vai acontecer. Aí o que acontece é, quando as pessoas chegam no destino profético, se tornam senhores de si mesmos. Ai, fui eu que fiz. Eu não fiz nada. Ai, porque é mérito meu. Não é mérito meu, nada. É mérito do Senhor. Porque Ele permitiu. Porque Ele me concedeu graça, vida, saúde. Momentos até mesmo de dificuldade para me tornar a pessoa que eu sou. Mas é tudo glória dEle. É tudo por amor a Ele. É Ele que me liberou isso sobre a minha vida. Se não fosse ele, nada eu teria. Vamos lá, versículo 15. Mandamento contra a idolatria. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos. Idolatria de si mesmo. Povo de Deus, tem gente que se idolatra.
Eu não sei se vocês já conheceram pessoa assim, mas eu já conheci. Sabe aquela pessoa que ela se auto-idolatra? Não, porque eu sou o cara. Ah, eu conheço uma pessoa assim. Eu conheço uma pessoa muito, que está próxima da gente. Ela se auto-idolatra. Depois eu falo, gente, ela se auto-idolatra. Não, porque eu sou o cara. Não, porque eu sou sensacional. Porque se eu não estiver à frente do negócio, o negócio não funciona. Gente, misericórdia. E a palavra está aqui dizendo: ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos. A vós mesmos. Será que você é esse tipo de pessoa que você se auto-idolatra? Se você acha, será que você é o tipo de pessoa que pega e fala assim: não, porque se eu não fizer, não vai, eu tenho que estar à frente. Isso é espírito maligno. Isso é espírito maligno, que talvez veio de uma ferida, de rejeição lá do passado. E essa pessoa precisa mostrar que ela é capaz. Não, eu posso. Fica se vangloriando. Isso daí é autoidolatria. Não, porque eu sou, nessa área aqui que eu estou vivendo, essa área assim, eu sou a expert. Não é errado você se valorizar. Muito pelo contrário, nós devemos nos valorizar. Mas nós não devemos nos idolatrar. Porque quando a gente se idolatra, a gente diminui a pessoa de Cristo. E a gente se coloca no patamar aonde não tem como a gente estar. E isso é demoníaco. Porque isso provém do maligno. Então faça uma reflexão. Você pode ser bom, excelente. Você pode ser boa, excelente no que você faz. Mas não deixe o ego e o orgulho e a soberba tomar conta e a vaidade invadir o teu coração. Porque senão você vai estar numa linha muito tênue de você se auto-idolatrar. E isso é errado. Porque automaticamente, você se idolatrando, você vai colocar pessoas para te idolatrar também de forma inconsciente. Aí entra o ego e o orgulho. Aí entra a soberba. Gente, um abismo puxa o outro abismo. Amém? Uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Yahvé vos falou no monte. Não, perdão. É isso mesmo. Uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Yahvé vos falou no monte Horebe, no meio do fogo, não vos permiteis corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Tudo isso para que o levantardes os teus olhos em direção ao céu e observando o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não te deixes seduzir por estes astros para adorá-los e servi-los. Porquanto são apenas coisas que o Yahvé teu Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Contudo, quanto a vós, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de que sejais povo da herança de Yahvé, como hoje se observa claramente. Então aqui o Senhor está deixando de uma forma muito clara e muito nítida o porquê não fazer ídolos. Porque a presença do Senhor, ninguém viu a face de Deus. Quando a nuvem de glória baixou ali sobre o acampamento, foi somente uma voz, uma forte voz. O Senhor não apareceu em forma de nada, nem em forma de homem, nem em forma de mulher, nem em forma de bicho, nem em forma de astro, nem de lua, nem de sol, nem de nada. Foi uma voz. Então, tudo que a gente coloca, amém? A nossa visão e a nossa perspectiva de Deus é idolatria. Então, não existe santo. Não existe. A gente não pode adorar os astros. Nós não podemos adorar santo nenhum, porque isso é idolatria. E muito menos homens e mulheres é idolatria. Tem gente que revenera monge budista, tem gente que revenera não sei mais o que, os Hare Krishna não sei o que lá, tem gente que venera até pastor.
Que se o pastor não falar, eu não faço. Que se o monge não falar, eu não faço. Isso é idolatria. Amém? Versículo 21. O inexorável juízo de Deus. Por vossa causa o Senhor irou-se contra mim, jurando que eu também não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que Yahvé, teu Deus, está te propiciando como herança. Eis que eu vou morrer deste lado da terra sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse daquela boa terra. Entretanto, ficai atentos a vós mesmos, para não vos esquecer da aliança que Yahvé, vosso Deus, estabeleceu convosco, e não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida que Yahvé, teu Deus, te proibiu. Pois Yahvé, o teu Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Assim mesmo, depois que tiverdes vivido muitos anos na terra de Canaã, quando fordes idosos e tiverdes muitos filhos e netos, e vos corromperdes agindo de forma contrária às ordens do Senhor, fazendo ídolos de qualquer tipo e praticando o que é mal diante dos olhos de Yahvé teu Deus, de modo a provocar a sua ira, invoco, a partir deste momento, o céu e a terra como testemunhas contra vós. Porquanto havereis de ser depressa e completamente eliminados da face da terra, do qual ides tomar posse em breve, ao atravessardes o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre a nova terra, pois sereis totalmente aniquilados. E Yahvé vos dispersará entre todos os povos, e restará de vós apenas um pequeno número de pessoas, no meio das muitas e grandes nações, para onde o Senhor tiver conduzido. Lá servireis deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não têm qualquer capacidade para ouvir, ou ver, comer ou sentir aromas. De lá então irás procurar Yahvé teu Deus, e o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Eu vou ler de novo o versículo 28. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas de madeira e de pedra, que não têm qualquer capacidade, não podem ver ou ouvir, comer ou sentir aromas. De lá então irás procurar Yahvé teu Deus e o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. A palavra do Senhor diz aqui, povo de Deus, que se você buscar o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, você vai encontrar. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui também que se você deixar a altivez de espírito entrar dentro do teu coração, automaticamente você vai ser levado a acreditar em deuses e você vai servir a deuses feitos por mãos humanas de madeira e de pedra que não têm capacidade de ouvir e pensar, de sentir, de fazer nada. Eu conheço pessoas que são cristãs, de igreja crente, tá? Não de católico, crente, de protestante. Que acredita em Nossa Senhora Aparecida. Gente, isso não existe. Não tem como. A pessoa não nasceu de novo. A pessoa, ela ainda não teve um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Não tem como. Ela ainda precisa passar. Amém? No profundo, no oculto ali, e tem intimidade com Deus. Ai, mas por que você está falando da Nossa Senhora Aparecida? Gente, eu não estou atacando a religião de ninguém. Acredite no que você quiser acreditar, mas eu preciso falar a verdade, que é a palavra. Não existe santos. Eu desafio você que acredita em santo a fazer isso daqui. Peça algo no oculto, no teu pensamento. Peça algo no seu pensamento sem abrir a tua boca. Peça para esse santo que você acredita e veja se vai realizar. Veja se ele vai, se esse santo vai sondar o teu coração, vai sondar os teus pensamentos. Eu posso falar para você que não vai. Sabe por quê? Porque só existe um que é onisciente, onipresente e onipotente, é o Deus vivo de Israel. Eles não têm capacidade de saber o que passa dentro da tua mente.
É por isso que a palavra do Senhor fala que em certos momentos, nós temos que orar em pensamento, para Satanás não tomar posse daquilo que nós vamos dizer. Porque esses santos, feitos por mãos humanas, não têm capacidade de ouvir o teu pensamento, de saber o que se passa na tua mente. Mas o Deus vivo de Israel, sim. Porque às vezes pode acontecer de você estar tão conectado com o Senhor e estar no seu momento de devocional, no seu momento de oração, e você falar em espírito com o Senhor e você chegar à noite, no culto, e o homem de Deus e a mulher de Deus que está ministrando falar exatamente o que você falou. E aí? É Deus ou não é? Agora, já aconteceu isso? De você pensar e você chegar num centro de Umbanda e você chegar num lugar que tem santo e falar exatamente o que passa dentro do teu coração? E o que você pensou? É impossível. É impossível. Satanás, ele tem autoridade, poder? Tem, mas ele não tem a esse nível. Porque só existe um que faz isso. É o Deus vivo de Israel. Porque ele é o único, onipotente, onipresente, onisciente. Então, se existe alguém aqui ainda, que ainda tem essa dualidade de ficar, amém? De ficar pensando, ai, pode acontecer sim. Não tem, irmão, não tem como acontecer. Pode assim, de manipular, se saiu da boca, da voz. Se saiu da voz ou da emoção, mas da mente não tem como. Da mente não tem como. É impossível, porque o único que é o único, ele traz o pensamento, mas eu digo o pensamento quando está alinhado com o espírito. Ele traz o pensamento, mas eu digo quando a pessoa está alinhada com o espírito. É diferente. É diferente. Amém? Quando ele traz, é uma coisa. Eu concordo com você, Paulo, você está corretíssimo. Quando ele traz, amém? Quando ele lança os dardos e os pensamentos, ele confirma. Mas quando é algo que vem do teu espírito, porque ele não pode acessar o teu espírito, aí ele vai. Então a gente precisa entender algo. Só existe um que é onisciente, onipresente, onipotente. Só existe um, que é Deus vivo de Israel. Ele não pode, os demônios não podem, de forma alguma, eles não têm essa capacidade de ir lá e revelar algo do seu espírito, algo que você falou com o Senhor quando você está alinhado com Ele. A não ser no caso quando o irmão colocou aqui. Ele está corretíssimo. Quando vem os dardos e ele implanta o pensamento, sim. Mas quando é algo que foge da tua esfera da mente, que vem do teu espírito, aí não tem como. Porque ele não pode acessar o espírito. Entende? Satanás, ele entra na alma, não no espírito. Só quem sonda o nosso espírito é o Senhor. Então a gente precisa entender isso. Isso está na diferença. Por quê? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então no teu espírito ele não pode soprar nada. Ele pode soprar na tua mente, que é a tua alma. Mas no teu espírito não. Porque o espírito volta para o Senhor. Amém? Versículo 30. Mas tem pessoas que não vão compreender isso que você fala, pensamento já que eu... Irmão, deixa eu te falar algo. Eu entendo o que você está querendo dizer sobre os pensamentos já cauterizados. Mas a pessoa, ela vai discernir. É fácil. Michele, como que eu posso discernir o que é o que não é do Senhor? Satanás nunca vai lançar um dardo na sua mente que vai glorificar a Deus. Isso é o primeiro ponto. E muito menos que te aproxima a Ele. Ele vai sempre lançar dardos e questionamentos acerca da verdade e da existência de Deus. Então, os dardos que Satanás lança nunca vai ser, amém? Nunca vai ser, mas exatamente isso, irmão. Independente de ser católico ou não. Independente de ser católico ou não. Ele nunca vai colocar dardos, amém? Que vão exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai trazer pensamentos de discordância. Ele vai trazer dardos que vão afastar, independente de ser católico ou não, a pessoa de Deus. Ele vai trazer dúvidas acerca da pessoa do Senhor. Ele vai trazer pensamentos, amém? Acerca de enfermidade,
coisas que nunca exaltam ao Senhor, coisas que levam para o reino da atmosfera dele, para o trono dele. Os pensamentos, povo de Deus, vamos lá, para ficar muito bem claro. Michele, como eu sei que eu estou sendo atacada na minha mente? Amém? Como eu sei que eu estou sendo atacada na minha mente por dardos malignos? Tudo que te afasta da presença de Deus, tudo que te leva para uma atmosfera de frieza espiritual, de você ficar questionando o Espírito Santo de Deus, de você ficar questionando a existência do Senhor, tudo que não leva ao trono de Deus é ataque demoníaco. São dardos que são lançados na sua mente. São pensamentos que são lançados na sua mente, que traz confusão na mente. Tudo que traz confusão na tua mente não é de Deus. Então, para ficar muito bem claro. Amém? Então, tudo que te traz confusão na mente, tudo que traz você ficar questionando muito, racionalizando muito, de você ficar, não, mas sabe, querendo entender a lógica do universo, as coisas, tudo isso são dardos malignos, são setas demoníacas que Satanás lança na tua mente, dúvidas da tua existência, dúvidas da tua identidade com Cristo, tudo isso é seta de Satanás. E como é que eu sei, Michele, que é Deus? Tudo te aponta para o Cristo. Tudo mostra a verdade do Senhor. Amém? Tem coisas, amém? Que são a nossa mente que gera. Como assim, Michele? Você está bugando a minha ideia, você está bugando a minha mente. Como é a minha mente que gera? Às vezes você assiste um monte de coisa durante o dia. A sua mente é um HD de computador com mais de 300 tera de capacidade. E tudo que você assiste vai ficar guardado, às vezes, no seu subconsciente ou no seu subconsciente. E, às vezes, você viu algo aqui na plataforma que falou sobre a existência de Cristo, que falou sobre a existência de Deus. Um exemplo muito claro. Sobre o Espírito Santo, qualquer coisa. E aí você ficou com aquilo. E aquilo ficou gravado na sua mente. Amém? E aquilo ficou gravado no seu subconsciente. Satanás, ele pega e ele tem acesso a isso. A sua mente tem acesso, ele tem acesso à tua mente. E aí ele começa a trazer isso e você começa a pensar sobre aquilo. E aí você começa a pensar, mas será que realmente é verdade aquilo que eu vi? Mas será que realmente aquilo que eu vi era o Espírito Santo de Deus? Porque foi algo que você viu, porque ele fez de forma proposital, porque os olhos são as janelas da nossa alma. Ele colocou ali naquela plataforma, naquela televisão de uma forma proposital. Você viu, gravou, ficou registrado. E aí Satanás ele vai usar aquilo no momento em que ele não tem pressa, entenda. Satanás não tem pressa de atacar sua mente. Ele não tem pressa nenhuma. Ele não tem pressa nenhuma de atacar tua mente. Porque ele já é um derrotado, ele já é um escravizado. Então, ele vai levar o tempo possível, o tempo que quiser, para ele pegar aquilo que um dia você assistiu e quando você estiver fraco ali na oração, quando você estiver fraco na presença de Deus, ele vai falar, opa, esse é o gatilho que eu preciso. Aí ele vai começar, ai, mas eu vi aquele vídeo. Aí você vai começar a pensar, mas eu vi aquele vídeo, será que Deus existe mesmo? Mas será que aquilo é do Espírito Santo de Deus? A sua mente projetou aquilo. E aí você vai fazer o quê? Aí ele vai começar a trabalhar naquilo. Deu para entender como que funciona a nossa mente? Deu para entender o porquê que vocês devem colocar o capacete da salvação todos os dias, que está na memória fotográfica? Todos os dias colocar o capacete da salvação que está em Efésios? Blinda a tua mente. Vigia o que você está vendo. O único que tem poder de acessar os teus pensamentos é o teu Pai. É o que criou. É o que fez todas as coisas. Satanás não pode acessar. Ele vai acessar como? Com isso daí que está na tua mão. Com o celular. Com a televisão, com a música, com o filme, com a série. É tudo feito de forma proposital, para ficar arquivado lá no teu consciente, no subconsciente, que na hora em que você estiver fraco na fé,
ele vai pegar e vai usar aquilo. Deu para entender como que funciona? Acho que deu para entender mais ou menos. Amém? É um assunto complexo, que aí a gente teria que ficar um vasto tempo aqui falando, mas eu acho que eu consegui falar de uma forma resumida e clara. Amém? Vamos lá. Dorama. Gente, cuidado com as coisas que vocês assistem. Amém? Gente, me perdoe, são 9:01. Vamos terminar aqui. Assim, quando estiverdes sofrendo e todas as aflições caírem sobre vós, então no futuro, ao final dos tempos, voltareis para o Senhor, o teu Deus, e obedecereis a sua palavra. Pois Yahvé, teu Senhor, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com os vossos pais. A grandeza da escolha divina. Questiona, pois, os tempos passados que te precederam, Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu, se já aconteceu algo tão grandioso ou já ouviu algo semelhante? Existe um povo que tenha ouvido a voz de Deus, do Deus vivo, falando do meio do fogo, como tu a ouviste e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo o que Yahvé, o Senhor teu Deus, realizou no Egito, em vosso favor diante dos vossos olhos? Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que Yahvé é Deus, o único. Além dele não existe nenhum outro. Do céu ele fez com que ouvisses a sua voz para te disciplinar. Na terra ele te levou a contemplar o seu grande poder nas chamas, e ouviste claramente as tuas palavras vindas do meio do fogo. E porque ele muito amou a teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua excelsa presença, de seu magnífico poder. Expulsou nações maiores e mais fortes de diante de ti, com o propósito de fazer-te adentrar e tomar posse como herança da terra que lhe fora delas, como hoje se verifica. Isso daqui Deus está mostrando que é a minha vida e a tua vida. Portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração. Yahvé é o único Deus. Tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra, não há nenhum outro. Obedeça, pois, os seus preceitos e mandamentos, que eu hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e aos teus filhos, muito depois de ti, e para que prolongue os teus dias sobre a terra que o eterno teu Deus te concede para todo o sempre. Versículo 41. As cidades de refúgio. E Moisés separou 3 cidades no outro lado do Jordão, na parte leste, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer ou intenção deliberada de matar. Neste caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, as cidades escolhidas foram Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Ruben, a cidade de Ramote, para a tribo de Gade, e Gola, em Bazã, para a tribo de Manassés. O segundo discurso de Moisés. Esta, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. Estes são os mandamentos, preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam, pois, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando deixaram o Egito. Eles tomaram posse da terra dele e também conquistaram as terras de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que habitavam a leste do Jordão. Essas terras estendiam-se desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, até Monte Sião, onde é o Hermon, e incluía toda a região da planície de Arabá, no lado oriental do Jordão, até o Mar Morto,
abaixo das vertentes da colina, as encostas do monte Pisga no leste. Amém? Glória a Deus. Povo de Deus, não vamos conseguir ler o 5, amém? Amanhã a gente lê o 5. Mas o que eu quero dizer aqui é, o Senhor falou de uma forma muito clara, amém? De uma forma muito profunda, verdadeira e genuína conosco nesta manhã. Não existe nenhum outro que possa fazer aquilo que só o Deus de Israel faz. Só existe um único. Só existe um que é digno do nosso louvor, que é digno da nossa adoração, que é digno do nosso levantar, do nosso respirar, que é o único digno que a gente tire as nossas coroas e lance aos seus pés, é o único digno de receber, amém? A nossa adoração verdadeira e genuína, não existe nenhum outro. Se você está se sentindo contaminado, se você está se sentindo confuso, se você acha que você está numa dualidade entre Deus e outras convicções, às vezes não é nem santo, mas é você com você mesmo, é o seu ego, é o seu eu. Porque isso também traz uma dualidade. Coloca isso, eu convido você a colocar isso aos pés da cruz. Eu convido você a tirar esse dia, essa segunda-feira, que é início de semana, e falar para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, tira essa dualidade de dentro de mim. Pai, em nome de Jesus, anula, Pai, tudo aquilo, Senhor, que Satanás possa ter acesso na minha mente. Tudo aquilo que eu absorvi está dentro do meu compartimento interno da mente. Seja anulado, seja quebrado. Nós estamos, povo de Deus, dentro de um mês, dentro da Bíblia, um calendário bíblico. E Deus é maravilhoso, que exatamente é considerado o mês de cura. É considerado o mês onde o Senhor ele quer curar, onde o Senhor quer alinhar, onde o Senhor quer tratar as feridas. É onde o Senhor quer limpar tudo que está contaminado. Eu não tinha noção, como eu falo, eu me movo no profético sem saber das coisas que estão acontecendo. Eu só ouço o que o Senhor pede para mim fazer e eu faço. E aí eu fui ver, e aí eu vi, né, uma pastora falando que nós estamos literalmente no mês de cura. E o seminário vai ser dentro deste mês. Olha como o Senhor faz as coisas de forma profética. Como o Senhor, ele cuida. Então é tempo, amém, de alinhamento. É tempo de se preparar para o novo. É tempo de viver algo novo no Senhor. E isso também entra o quê? Cura também está. Por que a dualidade, Michele, essas coisas que você falou de outros deuses, disso e daquilo, também entra na cura, porque também vem de ferida de alma. Vem de ferida de rejeição. E o Senhor quer anular isso. É tanto cura espiritual como cura física. Porque às vezes a gente acaba mostrando no corpo, no físico. Tem gente que tem enfermidades como fibromialgia. Isso é proveniente da alma. Para quem não sabia, saiba, fibromialgia não tem cura pela medicina. Pela medicina. Por que não tem cura pela medicina? Porque existem doenças que homem ainda não achou a cura. Porque é da alma. E só existe um que pode curar, é Jesus. Só existe um que pode trazer a cura, é Jesus. Então não adianta você ir pedindo para nenhum outro ser. Não adianta você pedir para santo, não adianta você pedir para homens, não adianta você pedir para ninguém. Você vai ter que rasgar suas vestes e se colocar na presença de Deus. E falou, Senhor, me cura. Eu falo porque a minha mãe teve fibromialgia. E depois que ela passou por um culto de libertação e cura interior, ela não tem mais a fibromialgia. Fui curada da fibromialgia quando liberei perdão e pedi a ajuda de Jesus Cristo. Um testemunho. Não só como o da minha mãe, o da irmã aqui, da Silvia. São doenças provenientes da alma. Existem coisas que a medicina não vai trazer cura. E o Senhor não vai permitir trazer cura. Porque a cura maior já está no único que é digno de honra, de glória, de louvor e de autoridade, de tudo. Jesus Cristo de Nazaré. E ele levou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, lavados. Amém? Glória a Deus.
Vamos orar? O inimigo pode usar um beija-flor. Entrou no meu quarto bem agitado depois da meia-noite e não saiu. Irmã, eu nunca ouvi falar de beija-flor. Eu sempre ouvi falar, assim, de outros seres, mas beija-flor não. Pode ser que tenha sido algum foco de luz que atraiu a ele. Ele está dentro da tua casa ainda? Eu não acredito que seja. Nunca ouvi. Eu já vi usar diversos outros animais. Amém? Mas nunca um beija-flor. Nunca. Amém? Por via das dúvidas, faça a oração. Fala, Senhor, se foi algo do Senhor, que permaneça. Mas se é algo do maligno, que bata em retirada e volte para o lugar de onde veio. Que os anjos do Senhor limpem. Faça uma oração de guerra, declarando que se for bênção de Deus, presença do Senhor, ou que se não for nada, amém. Mas que se tiver algo no mundo espiritual, saiu pela manhã. Não é de costume entrar. Às vezes aconteceu, amém? Eu não posso te falar, porque eu vou estar mentindo aqui se usa ou se não usa, amém? Mas, por vias das dúvidas, faça essa oração, né? E ficar de olho, se voltar. Eu já vi outra coisa. Eu já vi, sim, rato, que nem aconteceu na minha casa, que foi enviado 5 ratos para dentro da minha casa. Foi obra de bruxaria, foi obra de feitiço, magia negra. Já vi sapo, já vi galinha, já vi um monte de coisa. Mas beija-flor, não. Nunca ouvi, nunca vi, nunca presenciei, nunca tive nenhum testemunho assim de ser beija-flor. Mas, por vias das dúvidas, se você ficou meio assim, amém? É melhor orar. Se você ficou assim, ore. Amém? Aqui em casa tem bastante, deu piolho de cobra. Aqui em casa também, é normal. Não sei se você mora em lugar que tem mato, né? Muita árvore. Então, isso é normal. Mas se você vê que também está fora do normal, que é muita infestação, aí, gente, aprendam. Não sou da cidade. Bom, deixa eu falar algo aqui antes da gente orar. Nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Se você sentiu algo no teu espírito, que algo não está normal, ora, repreenda, amém? Se você sentiu falar, cara, isso aqui não está normal, isso daqui eu tô achando que não é legal, ora. Fala, Senhor, eu repreendo todo o mal. Senhor, se existe algo que foi enviado, se existe alguma manifestação, alguma coisa, eu repreendo em nome de Jesus. Vai do seu discernimento de espírito. Amém? Vai do seu discernimento de espírito. As escadas eram lotadas, não conseguia a palavra, eu não conheço. Hoje eu sei que era obra maligna. Então, se você não conhecia a palavra e estava cheio de piolho de cobra e foi revelado que era obra maligna, então, amém? Então, ora, gente. É o que eu tô falando. Se vocês estão vendo que tá fora do normal, ora. Nem aqui onde eu moro, tem. Mas tem muito mato, tem horta aqui, tem planta, tem um monte de coisa aqui na minha casa. Então, aqui é normal, amém? Mas, quando a gente sente no espírito que é para orar, aí a gente ora, amém? Glória a Deus, vamos orar? Na minha casa apareceram umas formigas, eu fiz um jejum e sumiram. Amém, glória a Deus. O Senhor vai trazer discernimento, Ele traz a revelação. Amém? Eu orei o tempo todo, mas sou nova convertida e tenho sofrido vários ataques. Irmã, eu acredito que não seja, de verdade, assim, posso estar enganada, eu acredito que não seja. Mas peça ao Espírito Santo de Deus para Ele te dar, amém? Discernimento. Eu acredito que não seja. E eu declaro que esses ataques vão cessar, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te louvo, eu bendigo e exalto o teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Pai, por esta live. Obrigada por este momento de comunhão com os meus irmãos. Obrigada porque eu sei que o Senhor falou, Pai, com muitos deles. Obrigada, Pai, porque o Senhor trouxe, Pai, amplitude de visão. O Senhor revelou, Pai, tudo aquilo que precisava ser revelado. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite agora a mente e o coração deles, a mente e o subconsciente. Tudo aquilo, Senhor, que possa estar, Pai, arquivado nas memórias deles. Eu peço que agora o anjo do Senhor toque
Eu peço que o Senhor agora limpa, Pai, em nome de Jesus, o compartimento, Pai, do raciocínio deles, a mente, o cérebro deles, o consciente e o subconsciente, para que, Pai, se existe algo arquivado, que Satanás possa usar contra a vida deles, trazendo dualidade entre eles, trazendo, papai, pensamentos de confusão. Eu declaro que cai por terra agora. Que haja o alinhamento, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que seja arrancado agora. Apaga, Senhor, em nome de Jesus, da mente deles. Apaga do subconsciente. Apaga do consciente. Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor derrame agora, Espírito Santo de Deus, uma porção da tua presença. Pai, que eles sejam visitados, revestidos por ti. Derrama do teu poder, derrama da tua glória, derrama da tua unção. E principalmente, Pai, envolva-os com suas cordas de amor, Pai. O amor ágape, que, Pai, é impossível de ser quebrado. Porque não tem como, Senhor, nós fugirmos do teu amor. Nem largura, nem profundidade, Senhor, nos afasta do amor que o Senhor tem por nós, Pai, por nós, Pai. A única coisa que pode nos afastar de Ti somos nós mesmos. A única coisa que pode nos afastar, Papai, do Teu amor é nós mesmos. Então, sonda o nosso coração. Sonda, Senhor, a nossa alma. Visita o nosso espírito, descontamina, Pai, do nosso ser tudo aquilo que precisa ser contaminado. Se existe algo, Pai, se existe algo que nos leva, Senhor, a estarmos distantes de Ti, a estarmos, Papai, longe da Tua presença, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Sua voz, que os nossos ouvidos estejam atentos ao Teu falar. Ministra no profundo, no oculto e no secreto, Senhor, a santidade de cada um dos teus filhinhos, Pai. Que nós possamos estar alinhados contigo, Adonai. Eu peço que o Senhor limpe agora a casa, o ambiente de onde eles estão, assim como da minha casa também, com vassouras de fogo. Leva para fora do nosso arraial todos os restolhos de batalha espiritual. Ajusta as armaduras dos teus filhos. Reveste-os com poder, Pai, com vestes de santidade. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo aqueles que tiveram que sair das lives, Pai, da live por conta de trabalho. Vai de encontro com eles também. Aqueles que não puderam ficar, Senhor, para receber a oração, eu peço que esta oração os alcance. Que eles sintam no espírito, que eles sintam no corpo o teu toque. Em nome de Jesus, continua falando conosco durante este dia e nos prepara, Pai. Nos prepara para a porção que o Senhor vai entregar e liberar sobre nós amanhã. É o que eu oro e declaro, Senhor, nesta manhã de segunda-feira. Eu abençoo a semana dos meus irmãos, eu abençoo o trabalho deles, eu abençoo a saúde, eu abençoo o casamento, eu abençoo os estudos, tudo aquilo que carrega o nome deles, os filhos, parentes, familiares, tudo aquilo que eles amam, que estão debaixo, papai, da atmosfera deles. Eu declaro que se torna abençoado agora. Eu declaro que as bênçãos do Senhor, sacudidas e transbordantes e recalcadas, são liberadas sobre eles. Que haja um romper, Pai, sobre a vida deles, em todos os níveis, em todas as áreas. Prosperidade no nível avassalador, em alto nível. Porque prosperidade não está atrelada a dinheiro, mas a não sentir falta de nada em todas as áreas. E o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Então, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos nesta manhã. E libero eles, Pai, no mundo espiritual para que vivam o profético, o destino de cada um deles. Que se existir alguém travado, seja destravado agora. Nós liberamos profeticamente a ida, a partida dos teus filhos, rumo à terra prometida que lhes é por direito. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.